Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a seguir. Se de fato vocês estão pegando o que eu tenho ministrado durante estas últimas 3 semanas, uma semana antes da ceia e 2 outras depois, eu venho trabalhando este capítulo 15 de Coríntios, e falei para vocês ainda que talvez esta seja uma das cartas mais interessantes para o cristão lê-la como premissa de quem de fato compreendeu que Cristo ressuscitou e que Ele, em se ressuscitando, garante a nossa ressurreição. E o tema da pregação da primeira ministração, da segunda e desta também é a mesma: morte, vida, morte e ressurreição de Cristo. Mas um tema segundo aqui é a ressurreição de Cristo como garantia da nossa própria ressurreição. Versículo 12 de 1 Coríntios, então, diz assim a palavra do Senhor: ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isto, seremos considerados falsas testemunhas de Cristo, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada mais serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim também, os que dormem, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Amém? Podem sentar, amados. E o versículo último desta carta mesmo, deste capítulo 15, eu vou estar trabalhando ele na própria ceia mesmo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando Paulo escreve esta carta para a igreja de Coríntios, como eu já falei para vocês na primeira ministração, na segunda também, ele estava combatendo um segmento da igreja que de fato estavam atestando e havia perdido a própria compreensão e a própria fé de que Cristo ressuscitou, havia ressuscitado dentre os mortos. E com isto Paulo ele está fazendo aqui um discurso apologético de defesa da fé, atestando a veracidade da ressurreição de Cristo como sendo a própria garantia da nossa própria ressurreição. Mas quando paramos para analisar este conceito mesmo, o que é proclamação do Evangelho, irmãos, porque aqui o que Paulo está fazendo é trazendo um discurso apologético em cima de uma igreja que posteriormente ele havia fundado. Ele mesmo havia estabelecido a mensagem do Evangelho, a proclamação do Evangelho. E quando falamos o que é a proclamação do Evangelho, é a mensagem de que Deus em Cristo Jesus veio fazer pelo homem aquilo que era incapaz de realizarmos. Então, proclamar o Evangelho é falar para o homem: olha, Deus veio fazer por você aquilo que você mesmo não pode fazer. A reconciliação com Ele mesmo. Por mais que tentemos por nós e pelos nossos próprios méritos, jamais nos reconciliaremos com Deus. O homem por si só, ele não tem esta capacidade. E aí a pergunta é: de que forma? Por sua justiça. E aqui nesta carta, e principalmente nesta passagem lida, a justiça
ela nos traz justamente o ato de reconciliar o homem com Deus por um tríplice aspecto de Jesus, por sua vida, por sua morte e por sua ressurreição. Se quiséssemos jogar um aspecto de 4 dimensões, poderíamos falar pela humanidade de Cristo, por sua vida, por sua morte e por sua ressurreição. E com isso, quando Paulo está trabalhando justamente esta proposta do que é o Evangelho, é a proclamação do Evangelho, é a proclamação do que Deus veio fazer em benefício da própria humanidade, uma questão a ser ponderada: não se pode anunciar o Evangelho, não se pode proclamar o Evangelho sem esta pauta. Jesus, Ele viveu, Jesus, Ele morreu e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Qualquer mensagem da proclamação do Evangelho que não traz a priori esta pauta, ela tem que ser totalmente rejeitada, anulada, ela tem que ser amaldiçoada. Porque a Bíblia está nos jogando justamente para isto. Quando pregamos que Jesus veio, que Jesus viveu, que Ele morreu e que Ele ressuscitou, esta é a pauta do Evangelho. E este é um aspecto único também. Ninguém mais veio para fazer tal coisa. Absoluto. Do ponto de vista da teologia católica, por exemplo, Jesus, Ele veio também e Ele teve o seu nascimento de uma virgem, mas trabalha com a Santa Concepção de Maria. É que Maria também foi concebida de forma pura e virginal, e posteriormente a própria teologia católica atesta a ascensão de Maria, porque Jesus também teve a sua ascensão aos céus. Mas a Bíblia está falando então que a proclamação do Evangelho, a Bíblia está falando, ela é esta proclamação que anuncia: o Filho de Deus fez homem ao seu tempo, Ele veio a este mundo, Ele teve a impressão da humanidade, Ele como homem sofreu as nossas aflições, Ele pegou os nossos pecados, Ele cravou no seu corpo, Ele se cravou numa cruz, Ele morreu. A Bíblia diz, Ele foi sepultado, a Bíblia está nos trazendo ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele apareceu a alguns, Ele teve o seu traslado para o céu para ser glorificado, Ele desce, Ele passa mais um tempo de 40 dias na face da terra, até o momento em que se reúne. É o que a Bíblia está falando, justamente aqui onde estou lendo para vocês, um grupo de 500 irmãos, e depois Ele tem a sua ascensão definitiva para os céus. E quando os irmãos estão olhando fitos para o céu, aparecem 2 homens de branco, então 2 anjos, perguntando e cobrando: por que vocês estão aí preocupados com este Jesus que vocês estão olhando subir para os céus? Porque da mesma maneira que vocês estão olhando subir, Ele há de vir, Ele há de voltar para buscar a sua igreja, e esta é a mensagem do Evangelho, e esta é a esperança que nutre o coração de cada crente que de fato tem trazido em si a confiança e a esperança de que Cristo vai voltar. Ele ressuscitou. O aspecto único, o ato único, o ato de continuidade em 3 quadros, 3 cenas totalmente diferentes. Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele não faz isto por si mesmo, mas quando Ele vive, morre e ressuscita, Ele está fazendo isto por cada um de nós. Aquilo que éramos incapazes de fazer, Cristo está fazendo. Ele está neste ato nos reconciliando com Deus, dando possibilidade para que o homem pudesse voltar a Deus, ter comunhão com Deus, não mais pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos da cruz, pelo sacrifício do próprio Filho de Deus que se entregou por cada um de nós. Foi Ele, e somente Ele, que teve esta proposta única e exclusiva, para toda a humanidade que estava caída, para toda a humanidade que estava morta nos seus delitos, nos seus pecados, que não traziam em si a possibilidade de se reerguerem
e de poder reconciliar com Deus. Do ponto de vista bíblico, estávamos totalmente irreconciliáveis com Deus, incapazes de qualquer ato de justiça que pudesse excetuar ou que pudesse trazer a garantia para cada um de nós de salvação. E Jesus vem e faz isto por todos nós. Ele livra o homem da condenação. Ele traz a possibilidade do homem da vida eterna. Ele põe o Espírito Santo ainda como sendo consolador para trazer a esperança que não confunde aos nossos corações, para estarmos dia a dia sendo consolados por esta ação e pelo poder do Espírito Santo, de que Cristo vai voltar para buscar o seu povo, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, de que Cristo salvou a humanidade mediante o seu sacrifício. Basta então o homem professar fé em Jesus. É o que Paulo está falando na outra carta posterior de Efésios, no capítulo 2, logo no versículo 8: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. O ato de estarmos aqui não remonta a obra, mas remonta a gratidão e adoração. O ato de estarmos aqui remonta em nós esta postura de que fomos santificados e que somos povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar, para anunciar as obras dele. E nesta compreensão do próprio Pedro, de que fomos chamados para anunciar e proclamarmos a ação de Cristo Jesus, também é para levarmos esta mensagem que recebemos daqueles que trouxeram até nós também. Recebemos uma mensagem, temos que proclamar esta mensagem, e o mundo está aí carente de ouvir esta mensagem e se falar: bom, é uma mensagem ultrapassada, é uma mensagem sempre que vai encontrar guarida no coração do homem que está perecendo e que não tem esperança, do homem que está perdido e que está procurando uma possibilidade, uma única que seja, para encontrar possibilidade de salvação. E esta salvação, ela vem justamente pela possibilidade daquilo que o próprio Filho de Deus fez por nós. Deus fez por nós, na pessoa do seu Filho amado, do seu único Filho, aquilo que éramos incapazes de realizarmos pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos. Então é uma grande questão a se analisar: se Deus fez por mim o que eu não podia fazer, no mínimo eu não tenho que ter um coração agradecido. Posterior a isto, eu não tenho que ter em mim a esperança de que os mortos ressuscitam dentre os mortos, porque Ele ressuscitou. Lógica. E se Ele ressuscitou, e se Ele se tornou homem, e se Ele morreu, e se Ele ressuscitou, não é uma garantia que também eu poderei ressuscitar no porvir, com a certeza e a garantia de vida eterna? Então tudo isto é alguma coisa que tem que estar remontando em nós o tempo todo. Romper por definitivo com as cadeias da morte era algo que éramos incapazes, mas Jesus veio e fez isto por cada um de nós. Ele te salvou, Ele te remiu, Ele te justificou, Ele pagou o preço por cada um de nós, preço de sangue. O mesmo apóstolo que escreve esta carta, ele diz: por bom preço fostes comprados. E se eu fui comprado por bom preço, Paulo está falando, portanto, glorificai. E quando ele está chamando para glorificar, ele está chamando para usar o que eu sou, os meus membros, a minha mente, a minha postura, a minha consciência, para anunciar, proclamar e dignificar aquele que de fato me redimiu e me comprou e pagou bom preço. Já não sois mais de vós mesmos. O querer ou não querer vir à igreja não é uma opção sua. O estar no meio da congregação é uma obrigação sua.
de cada um de nós. É tempo de pandemia, então é virtual. Jesus não vai te salvar virtualmente falando, Ele vem, e quando Ele vir, e quando Ele salva, e quando Ele te salvou também, Ele salvou porque Ele derramou sangue, Ele não fez videoconferência, Ele veio a este mundo, Ele pegou a impressão de cada um, Ele sofreu as suas dores, Ele foi tentado em cima das suas provações, onde você não conseguia prevalecer, Ele prevaleceu, e depois Ele foi e cravou tudo aquilo na cruz. Praticamente, se tivesse uma palavra, Ele estaria falando: agora o mundo pode ser justificado, porque eu fiz o que eles não eram capazes de fazer. Eu fui o elo para ligá-los de volta a Ti. Jesus é este. Por isso a Bíblia está falando acerca dele: em nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus nos salvou, nos redimiu. O Evangelho é justamente isto: o Deus que faz por nós o que éramos incapazes de fazer. O Deus que quebra as cadeias. Nós cantamos isto, mas não precisamos cantar, precisamos viver isto. E muitas cadeias ainda nos prendem, mas dia a dia você pode vencer uma barreira, uma cadeia, matar um leão, derrubar um gigante, prevalecer, porque Deus é com você, é por você, Ele que te capacita, Ele que te instrui para a batalha, Ele que te dá a estratégia certa para ser um vencedor. E a estratégia certa, biblicamente falando, sempre é esta, irmãos: é viver em unidade e em comunidade, adorando e servindo aquele que nos amou primeiro, esperando, aguardando com paciência, porque Ele há de vir, e quando Ele vir, Ele quer encontrar um povo preparado, uma igreja santa, sem máculas, sem rugas. A Bíblia está falando de nem coisas semelhantes. É isto que Ele vem buscar. E quando tentamos por nós mesmos, falhamos. E esta é uma grande questão dentro da igreja. Eu esfrio no amor de Deus, ou de fato eu não tive a percepção deste amor que me alcançou, que me regenerou e que me fez nova criatura. Eu desisto da fé, porque todas as vezes que eu estou falando eu desisto da fé, eu estou trazendo a fé cristã como a ideologia, e fé cristã não é ideologia. Fé cristã é convicção dada pelo Espírito Santo, de que sim, Deus me salvou pelo sacrifício do seu Filho, me redimiu e traz uma promessa de vida eterna. E mais uma vez, irmãos, e cadê o carrão e cadê a casona? Não estou preocupado com estas coisas. Estou preocupado em ter o meu galardão, coroa da vida, em tesourar onde o ladrão, a ferrugem, a traça não consome, nos céus. Bom, e se eu conquistar isto aqui? Ótimo. Daí o mesmo Paulo está falando: viva deste mundo e desfrute dele como se dele não precisasse. Ou seja, vá no seu extremo para conquistar, mas não prenda o seu coração nestas coisas, porque a qualquer momento Jesus pode estar por aí voltando. Não crer na ressurreição de Jesus é uma tentativa de inabilitar o Evangelho, de desacreditar o sacrifício do Filho de Deus, de inutilizar a mensagem do Evangelho, de tornar a nossa fé improdutiva. É isto que Paulo está falando aqui. Não crer na ressurreição afirma que somos falsas testemunhas de Deus. Eu não sou falsa testemunha de Deus. Quando estou testificando de Deus, é com convicção dada pelo Espírito Santo. É com consciência de uma mente transformada e regenerada pela ação e pelo poder de Deus. Então esta mensagem
do Evangelho que propõe do Cristo que ressuscitou dentre os mortos, ela não pode ser uma mensagem totalmente oca, vazia, evasiva, mas ela tem que ser esta mensagem proclamada. Não pode ter no coração do crente esta incerteza de que os mortos ressuscitam, porque senão eu posso estar, como cristão, inabilitando esta mensagem, desacreditando o sacrifício, inutilizando a mensagem, tornando a minha fé improdutiva. E isto me desperta para algo, quando o crente começa a querer parar de produzir frutos dignos dentro da obra de Deus. Será que não é uma percepção, ou uma falta de percepção, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e de que haveremos de ressuscitar também? Bom, mas dá um trabalho dobrado, lascado, pesado, cumprir uma agenda de uma igreja, principalmente em plena pandemia, porque todos estão supostamente guardados dentro de casa. Supostamente, porque todos os dias você liga a televisão, a guarda municipal, ou de Aparecida, ou de Goiânia, ou de Senador Canedo, ou de outro município, dando batida, fechando pontes com 300, 500, 1000 pessoas ali embaladas mesmo, embaladas pelo seu próprio anseio carnal. E quando se fala, bom, mas nós podemos viver de uma forma digna dentro da igreja, celebrando, porque o mundo parece que tem mais estrutura de querer fazer aquilo que lhes agrada, do que o cristão, estrutura para fazer aquilo que o Espírito Santo nos capacitou para fazer. Estar aqui para celebrar, estar aqui para adorar, estar aqui para não questionar, mas para receber esta mensagem e perceber, sim, eu posso começar a desacreditar na ressurreição dos mortos, quando eu começo a distanciar daquilo que se propõe como sendo reino de Deus, comunidade do Deus vivo, reunião dos santos. Quando eu deixo de viver em comunhão, koinonia, olhar para o irmão e saber que a importância dele na minha vida é tão relevante quanto a minha importância na vida dele e do outro, e que estamos aqui numa mesma proposta, fomos lavados, remidos, somos santos, temos em nós a mensagem da cruz, supostamente fomos regenerados ou gerados outra vez pela ação e pelo poder do Espírito Santo, e pelo próprio Espírito Santo, aguardando a vinda do Filho de Deus para buscar o seu povo. Amém? E aí o versículo 19 deste mesmo capítulo 15 diz: ora, se nossa esperança em Cristo se restringe apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso aqui desmonta, desconstrói teologia da prosperidade, irmãos. É simples assim. Nós estamos aqui por aquilo que Deus pode nos oferecer materialmente falando. E se isto acontecer? Não, isto vai acontecer. Porque o próprio Davi, ele está trazendo consciência de que o justo, ele não pode ser desamparado, e nem a sua descendência pode mendigar o pão. Mas a proposta primeira de Deus é salvar a sua alma, é trabalhar o seu caráter, é trazer a pessoa de Cristo e habitar na sua vida, para que você possa compreender que matéria é alguma coisa que pode acontecer, bens patrimoniais pode ser alguma coisa que pode acontecer, mas eu não estou preocupado com isto. Esta é a mensagem do Evangelho. Todos quantos começaram a igreja, eles nunca porfiaram, eles nunca brigaram, eles nunca tentaram dividir porção de terra, herança de família. Mesmo porque a compreensão tanto de Paulo, quanto de Pedro, quanto do próprio Jesus,
falando para o povo, traz a noção e a compreensão de que somos peregrinos na face da terra. Nós estamos aqui em peregrinação, até chegar aquele dado momento em que tomaremos, de fato, posse da nossa pátria, que é celestial também. Talvez porque Paulo está falando, de onde sabe, ó marido, se salvará a tua mulher? De onde sabe, ó mulher, se salvará o teu marido? Talvez isto porque Jesus está falando também, logo nos capítulos 23, 24, que são capítulos escatológicos do Evangelho de Mateus, que então o marido ele tem que estar preocupado em salvar-se a si mesmo, e compreender que caso a sua mulher, o seu cônjuge, não queira aceitar esta mensagem, então ele já está preparado para ir para o céu, e eu não estou dependendo de filho, eu não estou dependendo do cônjuge, eu não estou dependendo da permissão de ninguém, senão que eu estou caminhando em Cristo Jesus, com a proposta única e exclusiva: reino de Deus, glória celestial, vida eterna em Cristo Jesus. Se tivéssemos compreensão mais lógica e central do Evangelho, todos seríamos facilitadores no reino de Deus. E para a vida conjugal, principalmente, o marido que facilita a vida da mulher para ser uma boa cristã, a mulher que facilita a vida do marido para ser um bom cristão, os pais que facilitam a vida dos filhos para serem bons cristãos, os filhos que não intrometem na vida dos pais para que sejam também bons cristãos. Esta é a mensagem do Evangelho, uma verdade a ser anunciada. Cristo ressuscitou dentre os mortos, abrindo o caminho até então não existente. Ele ressuscitou, Ele abriu o caminho para a igreja, para aqueles que viessem a crer no seu sacrifício. Todos morremos em Adão, todos poderemos ser vivificados em Cristo Jesus, mediante a fé, vivificados por nossa profissão e confissão de fé, de que Cristo ressuscitou, e assim, quando então vivificados em Cristo Jesus, com a proposta, pela fé, de que seremos ressuscitados, quando da sua vinda. A morte, como condição humana, é alguma coisa que acontece no mundo pela desobediência do homem em Adão. E já sabemos disto, não é? Ela pode se tornar em vida, como condição de fé no sacrifício do Filho de Deus em Cristo Jesus. Quantos não estão mortos aí fora? E que podem ter vida, e que está em nossa mão levar vida, anunciar vida, proclamar vida, e a gente não faz. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte: pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são de baixo, pois morrestes. Ele está falando, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele traz justamente esta proposta, e ele continua: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós manifestareis com Ele em glória. Palavras do apóstolo Paulo para nossa consolação. O apóstolo quer nos trazer a consciência, a condição não só de sermos salvos, mas a nossa condição de glória mediante a ressurreição de Cristo. Cristo, Filho do Deus vivo, que ressuscitou, abriu o caminho para que posteriormente eu também possa ressuscitar. Cristo, que foi glorificado nos céus, abriu o caminho para que posteriormente também eu possa ser glorificado, porque este é o trajeto da igreja, este é o caminho pelo qual estamos caminhando. Amém? Ainda, irmãos, Colossenses 1,13: e nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino
do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. Isto só é possível mediante a morte, a ressurreição de Jesus. Quando Ele morre, Ele nos resgata, e quando Ele ressuscita, Ele nos transporta para o seu reino. É assim que a Bíblia está falando. E mais uma vez, é Paulo 4:25, Romanos 4:25. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Pagou o preço. Era o suficiente? Não. Precisava ressuscitar para que eu pudesse atestar, sou justo. Com arrogância? Não. Fui justificado. Posso ter comunhão com Deus, posso adorá-lo, posso servi-lo, posso estar na sua presença continuamente. E quando a gente pensa e analisa bem isto só não foi mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, mas também nos traz a certeza e a garantia de estarmos continuamente na presença deste Deus que tudo pode. Ora, se de fato Paulo está falando os mortos não ressuscitam, então comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Aí todos leem isso aqui de forma natural. Sim, Cristo não ressuscitou, então vamos comer, beber, porque amanhã a gente morre mesmo, desfrutar deste mundo. Aí aparece Jesus lá em Mateus. Aí você abre a Bíblia, Mateus vem primeiro, mas quando você pega a cronologia, esta carta que eu estou falando para vocês, ela é escrita por volta de 55 a 60 da era cristã, e Mateus, quando está falando de Jesus, é escrita por volta do ano 70 da era cristã, e aqui Paulo fala primeiro, Jesus fala depois, na narrativa mesmo, mas quando a gente pega aqui na Bíblia, Jesus fala primeiro, Paulo fala depois, mas a proposta é a mesma. Jesus está falando, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Paulo, Jesus, o apóstolo Paulo, eles trazem a mesma proposta. Não vivam nesta condição natural de comer, viver a vida natural, comer, beber, esperar a morte, desfrutar do mundo sem expectativa da vida eterna, porque Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, estes que estão levando esta vida meramente vital, esta vida meramente orgânica, do ponto de vista natural, estes não têm perspectiva de vida eterna. Estão comendo, bebendo, esperando a morte. O cristão não come, não bebe? Não, ele come e bebe. Certos da vida eterna. Paulo fala isto, Jesus fala isto. Tanto Jesus quanto Paulo refere-se aos dias antediluviano aqui. Então Paulo conhecia bem a estrutura da lei. Jesus, ele não só conhecia, como ele é quem propõe legislar a lei. E ambos estão falando do mesmo assunto, acerca daqueles que foram incrédulos quando então proclamado a mensagem da salvação, ou seja, para Noé, entra na arca, para Cristo Jesus, aceite a graça como dom gratuito de Deus para a vida eterna. Simples. E aí, como referência de uma vida única e exclusivamente materialista, comer, beber e esperar a morte chegar, traz a incredulidade, quebra a expectativa do sobrenatural, e tudo isso é uma forma de profanar. Porque se Cristo não ressuscitou, Paulo está falando, é vã a vossa pregação, mas ele está falando, Cristo ressuscitou. E quando a gente não fala da ressurreição de Cristo e de que os mortos hão de ressuscitar, também nós estamos prostituindo este evangelho bíblico, que é anunciado, que é proclamado a todos, não é? E assim, irmãos, não tenhamos em nós a sentença de sermos profanos por não estarmos dando guarida à mensagem de que Cristo ressuscitou
logo os mortos ressuscitarão. Cristo ressuscitou e é premissa da ressurreição de Cristo, a ressurreição daqueles que creem em Cristo, e Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vem buscar um povo, já falei isto, mas do ponto de vista mais à frente, Ele está falando, os que estão vivos, transformados, e os que morreram, ressuscitarão primeiro, e ambos serão arrebatados para os ares. Simples. Bom, mas isto é loucura. E quem diz que o reino de Deus não é loucura? Paulo ele está falando, é loucura para os descrentes, mas é sabedoria para os crentes. A gente crê em tanta coisa, a gente consegue crer que o homem veio do macaco. A gente prega isto, e a gente não crê que o homem pode ir para o céu. Não tem um primata no processo de transição, meio homem, meio macaco. Como também não pode ter um cristão no processo de transição, meio com perspectiva de céu, meio sem perspectiva de vida eterna. Temos que levar isto muito a sério, porque disto depende a nossa salvação, o nosso galardão. Não podemos profanar o Evangelho, pois um aspecto de profanar o Evangelho é justamente o descrer na ressurreição de Cristo e dos que aguardam em Cristo Jesus. Amém? Estão compreendendo isso? Promessa é de que nós temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Bom, e quando isto vai acontecer? Mais uma vez, semana passada eu falei e quero frisar. Se eu partir primeiro, estou partindo para o Senhor. Se Ele voltar primeiro, Ele está vindo para me buscar. É simples assim. Eu não choro muito a morte de cristão. Não choro. Porque o vínculo de separação, o rompimento do vínculo é momentâneo. Pois logo a gente vai se ver por ali, no céu, na pátria celestial. Eu devo chorar e lamentar e rasgar as vestes e jogar cinzas na cabeça por cada pessoa que morre sem ouvir a mensagem do Evangelho. A gente inverte o processo. Aquele que tem garantia de vida eterna, a gente valoriza muito a presença dele. Aquele que não tem garantia de vida eterna, a gente joga para mais longe de nós. Jesus não fez isto. O dono da vida eterna, à medida que ele percebia que os que estavam sendo conscientes da vida eterna, ele deixava para trás e ele saía para alcançar os outros. E chega para Jesus a fala, olha, acabaram de degolar João. Jesus pergunta, ou então ele assente, consente. Então, agora vamos para o outro lado. Mas João morreu. Pois é, da agora para frente que a gente começa a pregar o Evangelho. Porque ele é aquele que veio preparar o caminho, o precursor, que veio anunciar que o Messias havia de vir. Não foi chorar João, os discípulos de João foram enterrá-lo. E quando a gente remonta a Bíblia, João Batista era primo de Jesus. Mas a compreensão, João, você está indo, logo a gente se vê, não é? No meu caso, o que me faz ter convicção da fé cristã, irmãos, é porque eu tenho uma filha para vê-la no céu, eu tenho um pai para vê-lo no céu, eu tenho uma madrasta para vê-la no céu, eu tenho um irmão que morreu em uma cama, de tanto cheirar drogas, mas que na cama mesmo, já sem poder consumir drogas, consegui falar do amor de Jesus e ele conseguiu reconciliar com Jesus para ver no céu, para vê-lo no céu. Tem muitos irmãos desta igreja que eu quero vê-los. Entendem? Muitos, mas muitos. Talvez alguns já passou até a minha capacidade de lembrar.
Mas aqueles que foram relevantes na minha vida, eu quero vê-los. Eu preciso vê-los. Eu quero chegar e olhar e contemplar a face de Jesus, mas eu quero chegar posterior, olhar e contemplar a face dos meus irmãos que foram antes de mim. Isto me faz caminhar. Isto me faz acordar todos os dias. Isto me faz ler a Bíblia. Isto me faz orar. É saber que eu tenho um bocado de gente que eu preciso encontrá-los. Eu não posso ficar preso a isto aqui, sem esperança, sem expectativa. Dói no coração, mas alegra a alma, porque eu sei, eu vou encontrá-los outra vez. Eu tenho em mim a certeza e a garantia, vou ver aquele que me amou primeiro, vou poder adorá-lo, vou poder tocá-lo, vou poder visualizar a sua face, mas com aqueles que de fato foram antes de mim. Esta é a certeza que eu tenho, esta é a garantia que eu quero ter, e é isto que não me faz parar pelo caminho. Eu não quero ser covarde, eu não quero perdê-los de vista, eu não quero perder a glória de Deus de vista. O Espírito Santo é que está motivando. Por mim não vou, por Ele a gente vai. Ele nos conduz. É uma mensagem minha, uma mensagem nossa. É o anseio da minha alma. Tomem para vocês este anseio também. Quantos entes queridos já foram? E quantos de nós perdeu a expectativa deles? E eles estão desfrutando já da presença daquele que nos amou primeiro, e nós estamos aqui nos acovardando. Ou não sabeis vós, fala de Jesus, que o evangelho do reino deverá ser pregado a toda a criação e depois virá o fim. Se todos têm um ente querido que partiu primeiro, todos têm razão de querer estar aqui dando o máximo empenho, ainda que custe muitas lágrimas, dores, sofrimento. Mas eu quero ter a minha certeza, eu quero vê-lo, eu preciso vê-lo. E sempre o Espírito Santo está atestando no meu coração sobre estas gentes. Outro dia, conversando com a Graça, e a gente sempre fala sobre isso, acerca de um irmão nosso. E se ele estivesse vivo, 44 anos, glória a Deus, ele partiu jovem. E quando chegar no céu, vou vê-lo jovem. É mais tormento para os que ficam, é menos tormento para os que partem. Mas crente não gosta de morrer. E Paulo está falando, vocês já estão mortos. E as vossas almas estão escondidas com Cristo em Deus. Então pensem nas coisas que são do alto, não pensem nas coisas que são da terra. E para findar esta mensagem, irmãos, qual a sua certeza de que os mortos ressuscitam? Caso não seja na própria narrativa bíblica de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se tornando as primícias dos que dormem, ou o primeiro que ressuscitou dentre todos que morreram. O apóstolo Paulo nos traz uma exortação na conclusão de sua defesa acerca da ressurreição,
e de nossa esperança em Cristo, nos versículos 33 até o 34, e ele diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não deixa a gente pôr na sua cabeça qualquer proposta de estar totalmente chafurdado, único e exclusivamente neste mundo. É o que Paulo está falando. E ele dá continuidade. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Está falando para crente. Declarando isto, para vossa vergonha. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.